aí, pessoal, sejam todos bem-vindos, todos vocês aí da 9ª etapa, certo? Pessoal aí do ensino médio, bem-vindos. Eu sou o professor Jefferson, um dos professores aqui de Geografia do projeto Aula em Casa Amazonas. Hoje, nós vamos continuar as nossas aulas agora com Geografia, certo, pessoal? Vamos verificar algumas informações de hoje com relação a esse componente, no mesmo esquema que vocês já estão estudando aí desde o começo, certo? Teremos aí um momento de aula, em seguida a nossa atividade e a interatividade com vocês. Então preste atenção no material aí, no conteúdo, para a gente poder interagir daqui a pouco, certo? Hoje é a aula 16 aqui na 9ª etapa de Geografia. Nossa aula de hoje, gente, é sobre os mapas, né? Sobre a representação gráfica. A gente vai verificar aí mais algumas informações relacionadas ao uso dos mapas, a importância dos mapas. Quando a gente está lendo um jornal, ou vendo alguma página da internet, alguma informação jornalística que aparece, sempre tem um mapa, né, mostrando alguma informação para a gente. Esses documentos, gente, apesar de eles já terem uma história assim, gigantesca, né, de milênios presentes aí na sociedade, até hoje eles ainda têm uma função muito importante, mesmo em formato digital, né, que a gente observa nos computadores ou nos aparelhos eletrônicos em geral aí. Eles têm uma função de localizar determinado fenômeno, né? Às vezes, um mapa, ele te dá uma informação que você nem precisa ler textos e mais textos para entender determinada situação, seja da nossa cidade, seja do país, de outros países. A gente consegue compreender uma informação, compreender uma determinada realidade só analisando o que aquelas informações daquele mapa, daquele desenho ali organizado quer dizer para a gente. É isso que a gente vai ver na aula de hoje, algumas características dos mapas, sempre lembrando que eles têm essa função, né? De trazer informações para a gente, de ajudar a gente a entender determinada realidade. A gente vai verificar, vamos começar agora verificando aí a questão dos mapas. Os mapas em geral, né? Eles têm ali diversas informações, diversos tipos de mapa diferentes. E eles sempre, via de regra, né, os mapas produzidos pelo menos de maneira oficial, eles têm a função de representar uma área, representar de maneira reduzida determinado espaço, determinada realidade, um mapa do bairro das cidades, um mapa do bairro central de determinada cidade, ou determinado mapa ali sobre as divisões de cidades no estado. Enfim, aquele mapa, qualquer mapa, ele quer te trazer uma informação. Existem diversos tipos de mapa. O nosso mapa do Brasil, por exemplo, a gente pode estudar vários assuntos apenas usando o nosso território brasileiro aqui como referência. A gente pode estudar população, natureza, a própria história do Brasil, só observando determinado tipo de mapa. É para isso que existem os chamados mapas temáticos. Por quê? Os mapas temáticos, eles têm exatamente essa função, trazer uma realidade sobre determinado assunto, para a gente poder compreender aquilo que a gente falou, né? Sem precisar ler textos, mais textos, etc. Pessoal, todos os mapas, eles têm que ser feitos seguindo algumas regras científicas, eles têm que trazer informações reais, informações verdadeiras, né? Nada de invenção da cabeça de ninguém, né? E eles têm que ter alguns elementos muito importantes, são esses aí que a gente vai ver agora na próxima tela. O primeiro deles, lógico, é o título, né? Ele precisa... a pessoa que está vendo esse mapa, ele tem que saber do que se trata determinado mapa. Olha esse mapa grandão que aparece aí na tela, ele tem esse título aqui, ó, Mortalidade Infantil em 2015. E ele tem aí cores, diferentes cores, a gente consegue diferenciar, né? Que cada cor dessa que está aparecendo aí, o marrom, ela tem uma informação, o laranja tem uma informação, e assim sucessivamente. Mas todas essas informações do mapa fazem referência ao título, que explica mais ou menos sobre do que se trata aquele mapa. Tem esse outro aqui, pequenininho, que mostra os homicídios na população jovem em 2016, né? Quantos jovens morreram no ano de 2016. Todo mapa, pessoal, como a gente falou ainda agora, ele tem que ter uma legenda. Essas cores que estão aparecendo aí, nesse mapa, por exemplo, da densidade demográfica do Brasil, ou seja, quantas pessoas mais ou menos vivem em cada ponto do território brasileiro, essas cores, elas querem trazer algumas informações para a gente, né? Essas cores em laranja que estão aparecendo aqui bem escuro, elas fazem referência a uma quantidade alta de pessoas que vivem nessas áreas. Enquanto essas áreas que aparecem em amarelo, por exemplo, aqui, bem clarinho,
elas fazem referência, de acordo com a legenda, de que existem poucas pessoas vivendo nessas áreas. Então, uma legenda, ela também é uma informação assim, importantíssima. Pessoal, todo mapa ele tem um título e ele tem a legenda, que são esses elementos aí que explicam determinada realidade aí. As cores, como a gente falou, nesse mapa de densidade demográfica, eles trazem aí, né? Cores mais escuras, mais pessoas morando. Cores mais claras, tem menos pessoas morando. Essas informações são importantes para a gente compreender essa realidade. No caso desse mapa demográfico aí, né? Desse mapa sobre população, as informações da quantidade de pessoas. Todo mapa ele tem uma orientação, a gente precisa, que a pessoa que estiver estudando, ela precisa saber onde fica o norte nesse mapa, onde fica o sul, o leste, o oeste, para servir de referência quando a gente compara essa realidade que a gente está analisando com o planeta Terra como um todo, né? Entender direitinho aonde está localizado, e aí a gente vem todas aquelas informações que a gente estudou lá atrás, né? Linha do Equador, Trópico de Capricórnio, a linha do Equador que tem latitude 0 graus, né? Tudo aquilo que a gente estudou no começo ajudam a gente a o quê? Localizar o ponto, né, onde esse mapa está estudando, né? Para a gente poder ter uma referência de onde a gente está falando. E todo mapa também tem uma fonte, lógico, como a gente falou, é necessário uma produção oficial, uma produção científica de determinada realidade. Então esse mapa do Brasil, por exemplo, é um mapa político, né? Ele tem uma característica de mostrar a divisão das regiões dos estados do Brasil. E esse mapa foi produzido pela Diretoria de Geociências do IBGE, como mostra a fonte desse mapa. Nem todo mapa, né, ele é oficial, e os mapas oficiais é que importam, produzidos por institutos de pesquisa, né, por órgãos federais e etc. Né? Todos eles têm que ter informações reais sobre determinado ponto do planeta. Então os mapas eles podem falar sobre vários assuntos, né? Seja a questão da divisão dos territórios do Brasil, como é o caso do mapa político, a quantidade de pessoas, um mapa natural, por exemplo, né? Ele pode mostrar as diferentes vegetações do Brasil ou de outros lugares. O mapa, ele sempre vai ter um tema, né? Sempre vai trazer uma informação sobre determinado ponto. Vamos continuar nossa aula verificando aí mais uma informação importante dos mapas, que é a escala, né? A escala é basicamente o quanto que essa realidade ela foi reduzida para poder caber nesse papel. Né? Mapas com escala muito grande, eles são muito próximos. Né? A gente vai ver daqui a pouquinho que é o caso das plantas e das cartas. Né? Mapas com escala muito pequena, como é o caso aí desse mapa do Brasil, eles mostram uma área muito grande. Olha aí, todo o território brasileiro ele está cabendo nesse quadrado aí que a gente está vendo. Né? Ou seja, significa que ele foi reduzido completamente, né? Para poder caber, seguindo uma escala, seguindo uma proporção, para poder caber nesse quadrado aí. É um mapa de escala pequena, né? Porque os detalhes, a gente não consegue ver nada de detalhe, mas a gente consegue ver o todo, consegue ver o mapa todo. Né? Mapas de escala muito grande, como a gente vai ver daqui a pouco, são as plantas. Né? São essas representações aí. As pessoas costumam separar, né? Mapa, planta, croquis, como se fosse tudo a mesma, como se fossem coisas completamente diferentes. Quando, na verdade, o mapa, a carta, a planta, eles têm funções específicas, mas todos eles acabam sendo um mapa, né, de maneira geral. É uma representação gráfica da realidade. Uma planta, gente, ela é uma espécie de mapa que ela tem uma característica diferente daquele mapa do Brasil lá que a gente viu. Uma planta, ela mostra o detalhe, né? Vamos ver apenas na imagem agora? Ela mostra vários detalhes sobre determinado ambiente, né? Olha o caso aí dessa planta. Essa planta aí, essa representação, ela está em escala muito grande, a gente consegue ver tudo praticamente. Nessa ilustração, a gente consegue ver a área do banheiro, né, a área da sala de estar, do quarto, né, todas essas áreas aí, varanda, etc. A gente consegue ver o detalhamento dessas áreas. Então, ao mesmo tempo que a gente vê muitos detalhes, a gente vê uma área muito pequena. Né? Então, a diferença de um mapa de escala muito grande para um mapa de escala muito pequena é essa. Mapas de escala muito grande mostram muitos detalhes. Né? Então, são
muito apropriados para pessoas que trabalham com arquitetura, engenharia, construção e etc. Porque eles precisam dos detalhes, saber exatamente a medida certa ali. E é uma representação gráfica, é uma forma de entender a realidade ali de maneira mais direta, de maneira bem mais próxima, diferente do mapa do Brasil que a gente viu lá no começo da aula, ok? Existe também uma outra forma de representar a realidade, que é um pouco mais simples, né? Que é o croquis. Vamos ver na próxima tela aí, que é esse esboço, né? É um desenho, né? Uma forma de representar também determinada área, só que esse mapa ele não tem assim uma representação objetiva, científica, né? Correta, com toda preocupação com a proporção e tudo mais. O croquis ele já tem um caráter mais de quando a pessoa quer conhecer, mais ou menos, obter algumas informações gerais de determinada área. Então a pessoa quer conhecer, quer mapear determinado ponto ali, né? Os próprios engenheiros fazem isso, né? Algumas pessoas que trabalham com definição ali de campos e tudo mais, eles precisam ter um esboço inicial, eles fazem um desenho inicial ali do que tem naquela área ali é um pouco mais elevada do que essa, ali tem um rio e tudo mais, então eles desenham rapidamente, né? E até mesmo os estudantes, né, dos anos iniciais aí conseguem também fazer esses desenhos básicos para entender determinado lugar, determinado ponto ali da realidade deles. Então o croquis ele tem uma função que não é necessariamente científica, né, mas ela serve como ponto de partida para a produção de mapas mais elaborados, né, de mapas mesmo com rigidez científica. Então o croquis ele é o ponto de partida, todo mundo consegue fazer um croquis de determinada situação ali ao longo da nossa vida. Os mapas têm algumas características importantes, né, que eles têm funções diferentes, têm tipos diferentes de mapa, como a gente viu, mapa sobre a natureza, mapa hidrográfico, mapa de vegetação, mapa de população, mapa político, como a gente viu, mapa econômico, quando fala de alguma coisa da economia. E os mapas eles também conseguem mostrar para a gente as diferenças de altitude de um lugar para outro. É o caso das cartas topográficas, como a gente vai ver nessa tela aí agora. As cartas, gente, é uma forma de representação que ela tem uma função específica. Ela faz exatamente essa conversão aí de uma paisagem real, como está aparecendo aí o Pão de Açúcar, em um mapa que vai mostrar para a gente, que vai trazer informações para a gente, né, de o que é elevado e o que está numa altitude mais baixa. Nessa carta topográfica que ela está mostrando aí, quando a gente faz a conversão desse mapa, a gente consegue saber exatamente qual é a altitude média daquela realidade que está sendo estudada. Então esse mapa ele também utiliza cores, utiliza essas curvas que a gente conhece como curvas de nível, para mostrar para a gente, né, o que é a área mais rebaixada e o que é a área mais elevada. Nesse caso aí, o que tiver em laranja, né, são áreas mais elevadas, representado pela cor laranja. O que tiver em amarelo vai ter uma altitude mais ou menos, e o que tiver em verde vai ser a área mais ali próxima do nível do mar, né, áreas mais rebaixadas. Então uma carta topográfica tem essa função. Na próxima tela a gente vai ver inclusive uma representação, outra representação, né, como a gente vai ver aí dessa área, que mostra, né, exatamente essa conversão que fizeram aí, né, da área do Pão de Açúcar. Então, como a gente falou, essas áreas aqui em laranja, elas fazem referência exatamente às áreas mais elevadas dessa realidade aí. As áreas em verde, né, as áreas que estão aparecendo em verde nessa carta aí, né, elas fazem referência exatamente a essas áreas mais rebaixadas aqui. Então, a função desse mapa é exatamente mostrar para o estudante, para a pessoa que estiver analisando esse ponto aí, as diferenças de altimetria, diferenças de altitude de determinado ponto da superfície terrestre, né? Então a gente vê claramente aí que existe uma função no mapa, além de localizar, além de interpretar a partir daqueles desenhos, a gente também consegue diferenciar, é outra função do mapa, né? A gente consegue diferenciar as diferenças de altitude. Na próxima tela a gente vai ver outra função interessante do mapa, né? Que é a posição planimétrica, que é basicamente saber onde começa e onde termina determinado ponto aí. Então, por exemplo, nos mapas físicos, né, nos mapas em geral, a gente consegue saber dentro de um mapa o que é rio, né, onde tem áreas de floresta, né, a gente consegue verificar em uma área que é numa superfície terrestre,
diferenciar o que é solo, o que é hidrografia. Os estudiosos, as pessoas que produzem mapas, elas têm essa característica de diferenciar com o quê? Com o uso de cores, com o uso de linhas. Eles conseguem diferenciar exatamente o que vai ser determinada realidade, o que vai ser determinado fenômeno. Olha aí nesse mapa, por exemplo, a gente consegue saber claramente, aqui ó, essas linhas pretas, elas mostram pra gente o que é rua, né? Onde ficam as ruas desse ponto aí, né? A gente consegue diferenciar exatamente isso. A gente também consegue ver as diferenças entre o que é a área onde tem asfalto, onde é estrada, no caso aí das linhas em laranja, né, na tela aí de vocês, onde ficam as áreas de rio. Então a gente observa que todos os pontos de um mapa, eles têm essa diferença com o uso das cores, e a gente consegue, interpretando aquilo ali, analisando aquelas cores, aquelas linhas, aqueles traços, diferenciar e interpretar aquela realidade, né? Aquela área ali, a área de asfalto, mas essa área que aparece em azul aqui é onde passa um rio. Então, essas diferenças também conseguem ser interpretadas dentro de um mapa. Os mapas são muito importantes para fazer, como a gente falou, fazer a gente compreender determinada realidade só analisando esses símbolos, só analisando essas cores, essas linhas, que vai ajudar a gente a entender determinado assunto que a gente estiver estudando. Finalizamos a nossa aula de hoje, vamos agora para a nossa DLI. Primeira questão, bem tranquila, hein? Descreva os elementos primordiais para a correta leitura dos mapas. Segunda questão, identifique os tipos de mapa abaixo. O primeiro mapa é um mapa sobre regiões hidrográficas. O segundo mapa é sobre a economia do Brasil. E o terceiro mapa é sobre densidade demográfica. Muito bem, gente. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta agora para a nossa interatividade aqui com o pessoal da nona etapa. É a primeira vez que eu interajo com vocês da nona etapa. Eu quero ver as participações aí, hein? Do pessoal. O pessoal lá no ensino médio, no ensino fundamental, participa bastante. Agora eu quero ver o pessoal aqui da EJA, né? Bombando aqui nas nossas atividades aqui de hoje. Gente, boa noite para todo mundo que está dando boa noite, né? Boa noite para todo mundo. O Madison mandou boa noite aí. O Rian, lá da Escola Letício Campos Dantas, né? Faltou só dizer de onde é, né? A Edilce, ela tá lá em Humaitá, tá assistindo a aula lá de Humaitá, né? Bacana ver que tem gente de outros municípios também aqui, né? Lembrando que essa aula está sendo transmitida em Manaus. A Iris, daqui da Escola Solon de Lucena, aqui de Manaus, né? Obrigado aí, boa noite. Falta só as respostas, gente. Vamos lá resolver, hein? A Kate respondeu a segunda questão, né? Colocou ali os tipos de mapa. Daqui a pouco a gente corrige, a gente vê se está, né, certo mesmo aí. A Laísa está perdida, falou que está perdida, né? Não viu a aula desde o começo. Calma, Laísa, você vai ter chance aí de rever essa aula lá pelo YouTube, tá bom? Essas aulas ficam postadas lá. Qualquer coisa, acessa o site do Aula em Casa Amazonas, que você vai poder verificar. E também com os professores da sala de aula, os professores da escola de vocês também conseguem essas informações todas, né? Lembrando que eles são os principais aí para acompanhar os estudos de vocês, certo? A Jaqueline falou que respondeu a questão 1, mas não respondeu, não tem nada da Jaqueline aqui. Jaqueline, vamos botar sua resposta aí, tá? O Flávio Pereira colocou a resposta da primeira questão. A Nilce, professora Nilce de Geografia, está acompanhando as aulas. Eu acho que é nossa colega de Geografia, né? Nilce, espero que esteja tudo ok aí. O Rômulo respondeu a primeira questão, o Rômulo Correia, né? E eu estou esperando aí, ó. Ana Paula respondeu, né? A Meriane também respondeu, colocou aí. O pessoal está colocando as respostas, né? É bom que está todo mundo participando. Inclusive o Rômulo colocou a segunda questão aí já, né? O pessoal está colocando, né? O Anderson, engraçadinho, né? Eu vi aqui o seu esquema, né, Anderson? Copiou lá do seu colega Rômulo, né? Viu que copiou e esqueceu de tirar o nome do Rômulo, né? E tentou corrigir colocando teu nome. Mano, por favor, hein, Anderson? Vamos fazer direito o negócio aí, né? Gustavo, obrigado pela sua participação, respondeu a primeira questão. Vocês só não estão colocando os nomes das escolas de vocês, né? Também esqueci de perguntar, né? Esqueci de pedir para colocar também a escola de vocês. Pamela também acabou de colocar a escola que ela pertence, né? Lá do Demóstenes, lá no Jorge Teixeira. A Elaine também colocando, tem muita gente colocando aí. A Wanda, lá do Jacira Caboclo, aqui de Manaus, participou, né? Iris, eu não vi sua resposta aqui no chat, acho que não deve ter ido, hein? Falou que colocou a resposta da primeira sim, mas não foi, né? Ou colocou de outra forma, ou não foi, não sei. A Elaine respondeu, Elaine da Silva Cerdeira. Respondeu ali a segunda. Henrique, boa noite. Marina só colocou assim, questão 2, né? Mas e aí, a resposta, cadê, né? Vamos ver, participar aí, né? Renan colocou o nome da escola dele, né? Mas tá aí, né? Colocou aí direitinho. A Meriane, né, como a gente falou, colocou o nome da escola dela aí no chat. Gente, muitas participações aí no chat público, né? Isso que eu quero ver mesmo, né? A participação de vocês, como sempre, colocando as respostas, mesmo errando, não tem problema nenhum errar. A primeira questão, gente, era exatamente essa daí. Descreva os elementos primordiais para a correta leitura dos mapas. Aquilo que a gente falou na aula, né? Todo mapa tem algumas informações que são fundamentais para poder reconhecer aquele mapa como oficial, né? Vamos ver o gabarito, gente. Como a gente viu, né? O título, todo mapa tem que ter um título, né? Tem que ter um assunto do que se trata aquele mapa. Todo mapa tem que ter uma legenda, os símbolos, as cores, as linhas, elas querem dizer o quê? A legenda é exatamente esse gabarito do que significa cada uma daquelas coisas, né? Aquilo que a gente viu lá na aula sobre as cores, laranja para representar uma quantidade maior de pessoas, amarelo para representar menos pessoas, quanto mais escuro, mais gente, quanto mais claro, menos gente, é por aí, né? Orientação também é um elemento importante para a gente localizar esse ponto, a fonte, né, também para saber quem fez esse mapa, e a escala.
e a escala, para a gente saber exatamente aí, né, o quanto que aquela realidade foi diminuída, reduzida para caber naquele mapa. Vamos à segunda questão, gente. Segunda questão também muito tranquila, né? É para você analisar aqui, verificar esses 3 mapas e mencionar o tipo de mapa, né, que eles são. Você poderia verificar aí informações que você já sabe, ou só, né, botar o olho aqui e mostrar pra gente que tipo de mapa é esse, né? Bom, primeiro mapa aqui sobre a hidrografia do Brasil, segundo mapa sobre a economia, né, como o Brasil ganha dinheiro, e o terceiro mapa sobre a densidade demográfica do Brasil, população do Brasil, né? Nosso gabarito está aí, alternativa A, mapa físico, alternativa B, mapa econômico, alternativa C, mapa demográfico. Às vezes o próprio título, ele dá aquela informação para a gente poder compreender mais ou menos do que se trata aquele mapa. Essa foi a nossa aula de hoje, gente, sobre mapas, uma aula bem tranquila, né? Achou muito rápido? Achou que faltou alguma coisa, né? Não se preocupa, você pode rever essa aula. Faça as atividades no caderno digital, verifiquem aí no site do Aula em Casa, o caderno digital de vocês, verifiquem também outros materiais, façam as pesquisas de vocês e principalmente com o professor aí da escola de vocês, que eles vão poder orientar ainda mais as atividades de vocês, certo? Até a próxima, pessoal! A sua aula continua no próximo vídeo.